A nossa linguagem lambda é uma linguagem muito simples, no sentido que ela só tem variáveis como lambda termos, lambda abstrações e lambda aplicações. Ou seja, essas três coisas permitem que a gente defina tudo o que é computação. Vejamos como usar essas três coisas simples para definir as funções booleanas, né, e os operadores lógicos. Bem, para fazermos essa definição, primeiro, para dar nome aos lambda termos, certo? A gente vai usar a expressão dois pontos igual. Isso apenas para efeito didático, né? Para poder a gente definir lambda termos mais complexos. Então, por exemplo, se eu tenho uma função que é identidade, ou seja, a lambda x que retorna o próprio x, eu chamo isso a função identidade que retorna, né, que significa o lambda termo x.x. Tá? Como é que eu definiria um número booleano? Ora, para eu definir um booleano, a primeira coisa que eu preciso definir é qual é o valor de verdade e qual é o valor de falso, né? Ou seja, o que é verdadeiro e o que é falso. Tá? Bem, para definir o valor de verdade v e o f, eu vou fazer uma função que recebe dois argumentos, o lambda x e o lambda y, e vou, no caso do x, né, no caso do verdadeiro, eu vou dizer que eu sempre irei retornar a primeira componente, ou seja, eu vou fazer a projeção da primeira componente que eu passar como argumento. Então, o verdadeiro vai ser o lambda termo, que recebe duas entradas, o x e o y, e retorna o primeiro. E o falso vai ser a segunda componente, ou seja, se eu recebo, né, duas entradas x e y, o falso vai ser um termo que retorna o segundo. Tá? Então, toda vida que eu falar sobre verdade, eu estou falando sobre esse termo lambda x, y, que retorna o primeiro componente. E o falso, essa é a nossa notação para o falso, é o lambda x, y, que eu retorno o segundo componente.